Hoje eu vou falar sobre um tema bem importante nos últimos tempos, que são as oleaginosas. Afinal, elas devem fazer parte da alimentação ou não? Quanto? Seja muito bem-vinda, né, ao podcast Corpo Ideal de hoje. Aqui a gente discute os seus passos rumo ao corpo ideal, ou seja, como mulheres expatriadas podem chegar ao corpo ideal sem neura, comendo de tudo. Eu sou a Ana Galeazzi. O que são as oleaginosas, então, afinal de contas, né? O que são? Que a gente fala bastante, né? Farinha de oleaginosas, pastas, mas o que são elas? Então, as oleaginosas, elas são, na verdade, as nozes e afins, então, sementes que contêm um alto teor de óleos, né? De gordura, por isso que elas se chamam oleaginosas, né? Por isso que elas têm esse nome. Então, as avelãs, amêndoas, castanhas, nozes, todas essas são oleaginosas, amendoim, pinole. E com o advento das dietas low carb, cetogênica, paleo, elas têm sido cada vez mais utilizadas e muito faladas, né? Antigamente, quando eu era criança, por exemplo, a gente, sei lá, tinha até uma pasta de amendoim lá no Brasil, mas não tinha muito conhecimento sobre isso, não era uma coisa que era tão difundida como é hoje em dia, né? Nas receitas, mesmo aqui nas mídias sociais. As farinhas e as pastas se tornaram mais populares, e, ultimamente, elas são usadas em várias receitas mesmo. De forma geral, elas são alimentos nutricionalmente muito ricos, têm uma alta densidade nutricional e, por isso, elas são consideradas alimentos saudáveis, né? Elas contêm gorduras boas, contêm muitas vitaminas e minerais, que são micronutrientes, então minerais como magnésio, por exemplo, selênio e outros. Então, isso significa que eu posso comer, posso consumir à vontade? Aí que é importante desenvolver uma consciência, né, para isso. Elas contêm gorduras e também contêm um certo grau de carboidratos, né? Isso a gente vai diferenciar melhor. E como elas são super apetitosas, o risco de exagerar acaba sendo grande, né? Tem um risco grande de a gente acabar comendo mais do que seria necessário. Então, é importante saber que tipos diferentes de oleaginosas têm composições nutricionais diferentes também, e por isso também tem efeitos diferentes no nosso corpo, tá? Então, eu dividi as oleaginosas em grupos para a gente entender melhor, né? E o primeiro grupo que eu quero mencionar é um grupo das oleaginosas que tem o maior teor de gordura, o menor teor de carboidrato. Então, a noz pecan, a castanha do Pará e a macadâmia são as mais ricas em gorduras e entre as oleaginosas são as que contêm menos carboidratos. Então, para quem quer diminuir carboidrato da alimentação, quem quer seguir uma alimentação que seja mais no sentido low carb ou cetogênica, essas são as melhores opções. Mesmo assim, considerando que elas são fonte de gordura e assim têm a capacidade de gerar uma sensação de saciedade mesmo por mais tempo, eu recomendo, se for para comer, principalmente se for para comer fora de hora, assim, limitar a uma mão cheia, né? Uma mão cheia assim, não uma mão cheia assim. Então, porque elas realmente, se você comer com atenção, você vai ver que, na verdade, é o suficiente, porque elas realmente são bem saciantes. Por que eu falo isso, né, na verdade? Porque esse tipo de alimento é uma coisa que é comum que a gente coma de forma distraída, né? E acaba exagerando, comendo além das necessidades daquele momento, principalmente se a gente for pegar elas assim, torradinhas e salgadas, né, que a gente adora, aí o perigo de acabar com o pacote inteiro é maior ainda, então é legal ter essa atenção para isso, tá? Existem oleaginosas que contêm uma quantidade intermediária de carboidratos, então elas têm mais carboidratos do que a noz pecan, do que a castanha do Pará, do que a macadâmia, e por isso exigem um pouco mais de atenção. E esse grupo inclui as amêndoas, as avelãs, as nozes, amendoim e pinole. Tá? Elas também são saudáveis, mas exigem um pouquinho mais de cuidado, principalmente se você quer seguir uma alimentação com menos carboidrato. Então, e um outro grupo que eu recomendo ter mais atenção ainda é o grupo da castanha de caju e do pistache, porque esses dois contêm mais carboidratos, então, apesar de serem saudáveis também, eles têm um efeito já hormonal no corpo, no metabolismo mesmo do açúcar, que não é para ser ignorado. Então, principalmente se o objetivo é a perda de peso, nesse caso, para quem quer emagrecer, as outras opções, né, que não sejam a castanha de caju e o pistache, são um pouco melhores.
tá bom? Não é que eles sejam terríveis, mas existem opções que são melhores. Então, qual que é o erro que as pessoas cometem quando usam as oleaginosas na alimentação? O primeiro e maior erro é que as pessoas exageram, ou pior, elas combinam as oleaginosas com carboidratos simples, açúcar com farinha, e acreditam que estão fazendo uma escolha saudável, quando na verdade não é o ideal. Eu mesma cometia muito esse erro, por exemplo, a gente encontra um monte de produtos, por serem naturais, são considerados como saudáveis. Por exemplo, essas barrinhas, né? Eu lembro que eu comprava muito, antes de eu ter essa noção, eu comprava muitas barrinhas cruas, né? Então, nossa, é cru, é 100% natural, então deve ser saudável. Mas, na verdade, o que contém? Figo ou tâmara seco, que tem um alto teor de açúcar, muita castanha de caju, então, quer dizer, é uma combinação de açúcar com gordura, que mesmo sendo natural, para quem quer emagrecer, ela não é o ideal. Se você já está no seu peso ideal, pode ser que tudo bem. Mas para quem está querendo perder peso, é um engano achar que essas opções são saudáveis. Então, ela é saudável sim, mas ela não é o ideal para quem quer emagrecer. Outro erro que as pessoas cometem é comprar as oleaginosas temperadas, então com preparações industriais, que são, na verdade, a grande maioria delas açúcar disfarçado. Então, essas que têm, mesmo elas tendo gosto salgado, elas são vendidas como uma coisa, um salgadinho, elas contêm açúcar. Por exemplo, esses honey roast, com tempero de wasabi, com tempero barbecue, curry. Na verdade, todas essas que vêm já lambuzadas com tempero, a maioria delas tem açúcar, tá? Então, cuidado com esse açúcar disfarçado. Outro problema comum é comer o pacote inteiro na frente da TV. Então, como elas são super gostosas, é muito fácil perder o controle e exagerar mesmo, né? Então, o que é importante lembrar? Comer um punhado de oleaginosas ou um pedaço de uma receita que foi feita com farinha de oleaginosa ou com pasta, quando você tá com fome, ótimo, saudável, tudo bem, é super prático, né? Até para levar na bolsa, é fácil de levar as oleaginosas, tudo bem. Agora, comer só porque você tá entediada ou porque tá querendo beliscar e não tá com fome, não é uma escolha inteligente, porque o seu corpo vai usar a energia da gordura boa, que é uma gordura boa, né? Mas a gordura das nozes, ao invés de usar a gordura armazenada, que é o que você quer que ele utilize, né? Se você quer perder peso, você quer que o seu corpo utilize a gordura que você já tem, não só a gordura que você está colocando para dentro, entendeu? Eu considero as oleaginosas uma excelente opção justamente porque elas são saborosas, elas podem ser usadas em muitas receitas, para substituir de forma saudável, por exemplo, as farinhas de trigo. Então, tem muitas receitas de bolo, receitas de bolacha, algumas receitas panqueca, coisas que são saudáveis e que usam a farinha de oleaginosas para substituir as farinhas normais, digamos assim, né? A farinha de trigo. E para o efeito metabólico disso é muito melhor, né, do que a farinha de trigo. A gente já falou do trigo aqui na live sobre os vilões do emagrecimento. Então, eu já falei do meu exemplo, né? Por exemplo, um erro que a gente tem é essa coisa das barrinhas, né? Desse açúcar escondido e achar que tudo bem. Outro erro que eu via o meu namorado cometer, na verdade, é que como as pastas também são muito gostosas, é fácil exagerar. Então, de pegar e comer pasta de avelã ou pasta de amêndoa de colherada, também tem que ter cuidado, porque para fazer as pastas é usada uma grande quantidade, né? Uma grande quantidade de amêndoas para produzir uma colher de pasta. Então, o ideal é limitar mesmo a porção a uma colher, tá? Não é para comer o pote inteiro. Então, como comer as oleaginosas de forma inteligente para quem quer emagrecer? Então, escolha as que estejam em estado natural ou somente salgadas. Evite as preparadas, industrializadas, que já vêm lambuzada com alguma coisa. Então, todos esses sweet chili, wasabi, barbecue, honey roast, sweet and salty caramel. O que mais que tem por aí? Nossa, tem aquelas que vêm até num ovinho, né, com amendoim dentro. Evitem essas, tá? Se o objetivo é emagrecer, não caia nessa armadilha. Isso tudo é realmente açúcar disfarçado, combinado com a gordura das oleaginosas, e por mais que a gordura das oleaginosas seja boa, essa combinação vai fazer estrago. Segundo passo, limite as porções. Então, nada de pegar o pacotão inteiro, desligar o cérebro na frente da TV e comer sem pensar. A receita do exagero, do meu ponto de vista, é até um desperdício,
porque você está consumindo um alimento que é super saboroso, que é delicioso, e você nem está prestando atenção naquele sabor. Ou seja, você está botando coisa para dentro que você nem está aproveitando, né, o alimento. Então, é um desperdício em vários sentidos, além de sabotar o objetivo de emagrecimento. Então, piloto automático, comer no piloto automático sem prestar atenção não é uma boa escolha. E prefira as oleaginosas que têm um maior teor de gordura e menor teor de carboidratos, né? Se o seu objetivo é emagrecimento, então as castanhas do Pará, as macadâmias, a noz pecan em primeiro lugar, seguidas pelas amêndoas, avelãs e amendoins, e com mais moderação, né? Comer menos os pistachos e as castanhas de caju. E o mais importante, sempre, coma se você tiver fome, e se você não tiver fome, não coma, tá? É bem simples. Então, não é porque as oleaginosas são saudáveis e o que eu vou comer à torta e à direito, quando na verdade eu nem tô com fome, tá bom? Isso não é inteligente. Ó, pergunta, qual a quantidade que seria ok consumir por dia sem estar exagerando? Então, por dia, depende de todo o resto da sua alimentação, tá? Se for para comer como um lanchinho no meio da tarde, um punhado, tá? Uma mão cheia é uma porção. Se for para usar em receitas que você vai colocar dentro da sua refeição principal, talvez, daí muda de figura. Não quer dizer que você vai comer esse punhado por dia e isso já é uma coisa para o dia todo. Depende do tipo de alimentação que você está seguindo, tá? Não é um limite, você ultrapassou esse, daí você não pode comer mais nada, tá? Porque elas realmente são gorduras boas. Tem que ver no contexto geral, né, de como é que está a sua alimentação, para ver como é que isso funcionaria. Tá bom? A outra pergunta que tinha, todas as oleaginosas têm teor de gordura boa, igual, se posso comer todos os dias e quantidade, tá? Elas têm teor de gordura um pouquinho diferente, né, como eu falei, então a castanha do Pará eu considero uma excelente opção, porque ela tem bastante gordura, dá a sensação de saciedade, do ponto de vista de meio ambiente, ela não é produzida, né? Ela é selvagem, então, na verdade, eu sempre falo, quem mora na Europa, que investe em comida orgânica, por exemplo, não vale a pena comprar castanha do Pará orgânica, porque ela já é 100% orgânica, ela é do mato. Então, querer comprar, pagar mais caro por ela ser orgânica é uma enganação, porque ela não é cultivada, então ela não recebe nenhum tipo de pesticida, nem nada. Então, desse ponto de vista, a castanha do Pará é uma ótima opção. A outra é a macadâmia e a noz pecan. Então, essas três são do ponto de vista de gordura e carboidrato, elas têm mais gorduras, dessas gorduras boas, e menos carboidratos. Dizer que uma tem gordura melhor do que a outra não é bem assim. A diferença é entre gordura e carboidrato mesmo, porque elas todas têm óleos que são saudáveis, tá? Não é gordura ruim. Posso comer todos os dias e a quantidade. Na verdade, se não for exagerado, pode sim comer todos os dias. É o que eu falo, né? Depende de todo o resto do seu conceito de alimentação, como é que tá, né? E a quantidade, isso que eu falei. Se for para comer como um lanche, que é fora de hora, um punhado, tá? Não é para comer o pacote inteiro. E esse cuidado que eu falo, na verdade, não só com as oleaginosas, mas com tudo, né? Do comer na frente da TV, ou esse comer automático, assim, de forma de jogar coisa para dentro de forma distraída. Por quê? Porque é essa questão do desperdício que eu digo, né? Você tá jogando para dentro comida sem nem sentir o sabor. Então, desperdício, na verdade, porque né, o legal de comer é a gente sentir o sabor da comida. Você acaba exagerando sem perceber, porque você está distraído, então você não está prestando atenção quando o seu corpo recebeu o suficiente de alimento, e normalmente a gente acaba exagerando. Para a digestão também não é o ideal, né, porque a gente acaba comendo sem mastigar direito, numa posição que talvez não seja o ideal, às vezes está meio deitado até no sofá. Então, essa comer de forma distraída, assim, para jogar para dentro, eu sei que é um costume que a gente tem, né, muito, mas que exige cuidado e talvez deveria ser mudado, sabe, porque esse é um tipo de alimentação que não favorece, na verdade não favorece a saúde, não favorece o emagrecimento, e é uma coisa que é uma falta de atenção mesmo, né, então esse comer de forma distraída, e as oleaginosas eu falo disso porque realmente se você pegar um pacote de amêndoa ou nozes, castanhas, assim, torradas e salgadas, elas são realmente muito gostosas, né, e dá vontade realmente de continuar comendo, mas se a gente for prestar atenção e comer com calma, com atenção, o punhado, ele é o suficiente. Com relação ao uso na cozinha, né, das oleaginosas, então, assim, as farinhas que a gente mais encontra é a farinha de amêndoa, é o que mais a gente vê, né, nas receitas e tudo. Existe também, por exemplo, a farinha de linhaça, que pode ser usada
A farinha de linhaça, ela tem mais baixo carboidrato ainda, ela não entra diretamente no conceito de oleaginosas no geral, mas vou falar um pouquinho dela aqui, porque a linhaça, assim, ela tem uma quantidade de óleos extremamente saudáveis, né? Ela tem uma quantidade de ômega 3 excelente, então se o óleo de linhaça não tivesse um gosto tão ruim, ele seria um excelente óleo para cozinhar. O problema dele é que realmente um óleo de linhaça puro, ele tem um gosto que não dá, né, para usar na cozinha. Quem já experimentou sabe, ele é amargo, não dá. Mas a linhaça dá para ser usada. E a linhaça, ela é super versátil com relação à farinha, né? Tem quem olhar no meu perfil do Instagram, tem receita de wrap com linhaça, tem receita de pão usando farinha de linhaça. Então, ela é justamente para quem quer diminuir carboidratos, para quem quer tirar a farinha de trigo, ela é super, super versátil e super saudável. As farinhas de oleaginosas, na substituição da farinha de trigo, o melhor que eu recomendo no início é seguir uma receita, depois com o tempo, que é o que aconteceu comigo, com o tempo eu comecei a conseguir inventar mesmo, né? Depois que eu começo a fazer mais receitas, começa a entender como é que essa farinha se comporta, você começa a poder inventar na cozinha. Mas no início, porque ela não é ela não tem o mesmo comportamento que uma farinha de trigo. Então, precisa saber um pouquinho como usar, de repente misturar com uma farinha de coco. Então, tem alguns truques, algumas coisas que a gente vai aprendendo ao fazer receitas e a gente acaba conseguindo desenvolver um pouco mais isso. Então, no início, se for para usar farinha de oleaginosas para substituir farinhas em receitas, é melhor procurar receitas que usem isso. Eu sempre volta e meia posto aqui no Instagram, ou no Instagram principalmente, no Facebook também, receitas com farinhas de oleaginosas e com as pastas também, né? As pastas eu gosto muito, né? Até para, por exemplo, um lanche da tarde simples, se eu tô com vontade de comer doce, pegar uma maçã, uma fruta que é doce, com uma colher de pasta de amêndoa e comer a maçã com a pasta de amêndoa, uma coisa que eu adoro, ou até o aipo com a pasta de amêndoa ou a pasta de amendoim, que isso é uma coisa que os americanos comem, que no início eu olhei e falei, nossa, mas como assim? Aipo com pasta de amendoim? É uma delícia, então vale a pena experimentar. Como lanche da tarde, que é uma coisa que a gente consegue, né? Até eu tenho um potinho pequeno que eu coloco minha dose de pasta para levar para o trabalho, ou deixar um potinho no trabalho, então é uma coisa que a gente consegue ter à mão e que é gostoso mesmo, assim, para quando a fome bate, é muito melhor do que ter que contar com os alimentos que a gente encontra por aí, que normalmente não são opções tão saudáveis.